E os países vizinhos que têm interesse no potencial desses dois países que estão em guerra, que sabem que se essa guerra não tiver um fim, pode comprometer o mundo e fazer com que o mundo entre em guerra. Está lá capítulo 11 de Daniel. Mas o que assusta é o capítulo 12. E o capítulo 12, ele tem duas passagens, ele tem duas revelações. A metade dele, no início, fala do arrebatamento da igreja. Literalmente do arrebatamento da igreja. Só você ler o capítulo 12 de Daniel. Eu até gostaria que o mesário ali colocasse aí Daniel capítulo 12 para mim, fazendo um favor. Depois a gente vai para Apocalipse. Fazer uma comparação dos dois livros aí. Aí no capítulo 12 ele começa a falar no início do arrebatamento da igreja. Está aí. Da parte do meio do livro para frente fala depois do milênio. Olha como é sério. Do início do livro de Daniel, no capítulo 12, no início dos primeiros versículos, fala do arrebatamento da igreja, o que vem antes do milênio. Depois do arrebatamento da igreja, passa-se 3 anos e meio, acontece a volta de Jesus fisicamente para a terra, onde ele estabelece o seu trono em Israel e reina por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, começa a contar o livro de Daniel, do capítulo, do versículo 3 para frente, ou do versículo 2 para frente. Então, no capítulo 12, tem duas revelações ali, distintas uma da outra. E muito perto de se acontecer, irmãos. A primeira fase está muito perto de acontecer. No capítulo 12, no verso 1, o que diz aí? O capítulo 12, verso 1 de Daniel. Coloca pra gente aí, meu filho. Alô? Aqui não está, não. Eu peço que fique com muita atenção aí, tá, por favor? Cadê o 12? 12, verso 1. O que diz aí, amados? E naquele tempo se levantará o quê? O grande príncipe que se levantará pelos filhos de quem? Do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo de todo aquele que se achar escrito aonde? No livro, versículo 2, por favor. O que diz aí? E muitos dos que dormem no pó da terra, quer dizer, já morreram. Olha o que diz o texto. Ressuscitarão uns para o quê, irmãos? E outros. O que está falando aí? Está falando do arrebatamento. Mas um arrebatamento que começa pelos mortos. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro. O arrebatamento começa primeiro com os mortos. Depois nós. Vamos ver agora, meu filho. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 50. Desculpa, capítulo 15. Capítulo 15, verso 50. Que vai dar a continuação, a revelação desse texto. Vai te dar o entendimento desse texto. Porque as pessoas têm mania de dizer assim, o Velho Testamento, o Novo Testamento, não existe isso. A Bíblia não existe Velho Testamento e Novo Testamento. Essa montagem desse livro que está na sua mão, ela tem menos de 500 anos. Ela não tem 500 anos. E ela não foi escrita do jeito que você está vendo aí, do jeito que está na sua mão. Ela não foi cronologicamente montada. A Bíblia não está montada cronologicamente. A Bíblia foi pergaminhos, escritos, manuscritos. Em diversas épocas diferentes, diversos autores diferentes, diversas línguas diferentes, diversos dezenas e centenas de séculos diferenciados um do outro, distantes um do outro. E por graça, misericórdia e intervenção do Espírito Santo foi montado muito próximo de uma revelação sem a explicação do homem. Está aí na nossa mão, nós temos uma riqueza na nossa mão. Mas ela não foi escrita cronologicamente, tem coisas do Antigo Testamento que ainda não aconteceram, e tem coisas lá no Novo Testamento que já foram e que não vão acontecer mais. A gente precisa estudar a Bíblia, precisa examinar as Escrituras. E é o que a gente está fazendo agora.
No capítulo 50, no versículo 50, o que diz aqui o texto? E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que é carne e sangue? Pessoas humanas, ser humano comum não pode herdar o reino de Deus. Olha o que ele diz. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Seguinte. Eis que eu vos digo o mistério. Ele está dizendo um mistério. Está lá em Daniel, que a gente acabou de ler. Qual o mistério? Ele diz aqui, olha, na verdade, nem todos nós dormiremos. Lá está dizendo que vai levantar primeiro os que dormiram. E muitos daqueles que dormiram no pó da terra, estão dormindo no pó da terra, serão ressuscitados. Mas Paulo aqui está revelando, aqui lá está trazendo uma revelação um pouco mais aqui nos tempos futuros. Paulo é agora, 2.000 anos atrás. Daniel é 3.000 anos atrás. Paulo está só melhorando ali a reflexão para que você entenda. Aí Paulo está dizendo o seguinte, nem todos nós dormiremos, mas seremos o quê? Transformados. O que Paulo está dizendo? Nem todos vão estar mortos quando acontecer o arrebatamento. Mas a carne e o sangue, o homem comum, o ser humano comum, não vai poder herdar o reino dos céus. Aí ele vai explicar como que vai acontecer isso. A transformação. Seremos transformados. Verso seguinte. Alô? Eis que eu vos digo... Fica atento aí, meu filho. Seremos transformados... Oi, Jesus. Alguém pode assumir aí, por favor? Segundo, meu filho. Lá no anterior termina dizendo que seremos transformados. Como? No momento... Volta lá, meu filho. Tá difícil, hein? Num momento e num abrir de olhos. Seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Antes da última trombeta, porque existem 4 trombetas que lá em Ezequiel vai falar dessas trombetas. Que são trombetas tocadas no mundo espiritual que a gente não vai escutar aqui na terra. São tocadas para os seres celestiais, onde os anjos receberam ordem e um deles é Daniel. Vocês viram lá, Miguel. Vocês viram lá que Daniel começa a dizer que Miguel, o grande príncipe, se levantará naquele dia. Porque vai ser tocada uma trombeta para que Miguel se levante. Porque o céu está atento. Aqui Paulo está dizendo daquela trombeta, está dizendo, olha, antes do soar da última trombeta, porque são 4 toques, são 4 trombetas que serão tocadas, que vai sinalizar 4 movimentos grandíssimos na Terra, 4 estações muito fortes na Terra, quatro acontecimentos grandes na Terra. E ele diz que antes do tocar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, é o que Daniel está falando. E olha só o que diz o texto, incorruptíveis. Aí ele vai falar de nós agora, no século futuro. E nós seremos o quê? Transformados. Enquanto os mortos que estão mortos em Daniel, que estão sendo ressuscitados, nós que estamos vivos, que nem todos dormiremos, como Paulo está dizendo, nós que estamos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num momento. E ele diz, será transformado. Isso que é corruptível, o que diz o texto? Volta lá, estava certo. Meu Deus, não mexe. Porque convém que isto que é o quê? Corruptível se revestirá de quê, irmãos? De incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestirá de quê? De imortalidade. Segundo, vai, o que diz aí? Porque, olha só, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então o que diz o texto? Cumpre-se a palavra que está escrita. Aonde está escrito? O que está escrito? Tragada foi a morte na vitória. Continua. E aí, aonde está, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Continua. Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê? A lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que diz mais? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão em Deus. Você pode glorificar a Deus com as suas palmas aí? Agradecendo a Deus por essa revelação. Então Daniel 12, ele termina trazendo uma revelação forte.
dizendo, olha, vai ter o arrebatamento, ele vai existir. E quem está dizendo para Daniel, depois eu gostaria que você fizesse a leitura do livro de Daniel, quando Deus começa a falar para Daniel, o próprio Deus se manifesta e ele fala para Daniel, escreve o que eu vou te falar, porque essas palavras que eu vou te dizer, Daniel, não é para o seu tempo, é para tempo distante, mas eu quero que você cele, escreva num livro e cele esse livro, porque ele será para o tempo do fim, não para o seu tempo. Mas tu, olha a promessa que tem para ele, mas tu, volta lá em Daniel 12, mas tu, Daniel, vou te mostrar o que está escrito lá, mas tu, Daniel, vai dormir em paz, vai descansar em paz, vai ficar em paz. E o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, um dia vai ver isso acontecer. Por quê? Porque ele também será ressuscitado. Daniel e os outros que estão lá na eternidade, no descanso, também serão ressuscitados. Nós, se tivermos morridos até esse dia, seremos ressuscitados. Posso ouvir um amém? Alguém aqui sabe o motivo principal que você toma a ceia todos os meses? Alguém sabe aqui o motivo principal por que você toma a ceia? Não é somente para trazer à memória a morte de Cristo. A ceia é um carimbo. Está lá no texto, no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios 11, no versículo 23, ele diz, aquilo que eu aprendi do Senhor, eu ensinei a vocês, que Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graça e disse, tomai e comei, esse é meu corpo, foi partido por vós. Semelhantemente, pegou o copo de suco, deu graças e diz, bebei, pois esse é meu sangue, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. O que é isso? Ele está fazendo uma nova aliança todas as vezes que você toma a ceia. Ele te dá a oportunidade de você se limpar, de você confessar os seus pecados, fazer alta reflexão, confessar os seus pecados e renovar a sua aliança, está lá no texto, com a sua ressurreição. A ceia é uma responsabilidade pessoal, não é a responsabilidade do indivíduo do seu lado, é sua, a responsabilidade sua, é você que está tendo a oportunidade de renovar suas alianças com a ressurreição. E no livro de João capítulo 6, a partir do verso 52, depois vocês leiam também, o próprio Jesus está dizendo ali, ele diz que verdadeiramente o meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Aquele que comer desse corpo e beber desse sangue, verdadeiramente estão tendo vida e serão, está lá o texto, futuro, serão ressuscitados naquele dia, esse dia que Daniel está falando. E ele fala, e aquele que não comer desse pão e não beber desse sangue, não será ressuscitado naquele dia. Olha a responsabilidade da ceia. Agora, mais do que tomar a ceia ou não tomar a ceia, é tomá-la indignamente. O próprio Jesus diz que aquele que toma a ceia indignamente, por não discernir o corpo, toma para a própria condenação. E ele relata que por isso, muitas pessoas que tomam a ceia indignamente, estão enfraquecidas espiritualmente, estão doentes espiritualmente e estão mortos espiritualmente. Ele fala, muitos entre vós estão fracos, doentes e já alguns que já dormem. Dorme ali é a morte espiritual. Aquela pessoa que está morta, o corpo está vivo. Ela até acha que ela está viva espiritualmente. Ela acha que está viva espiritualmente. Mas Apocalipse capítulo 3 diz, tu que dizes que está vivo, que tem nome de que está vivo, mas tu está morto. E quem faz a revelação que está em Apocalipse é o próprio Jesus. E ele está dizendo, você pode até achar que você está vivo espiritualmente, mas eu estou vendo, você está morto espiritualmente. Você até acha. Assim como Sansão, está lá no texto, depois vocês leiam no livro de Sansão em Juízes. A Bíblia diz que Sansão se levantou como das outras vezes. E ele disse, me levantarei como das outras vezes, e eu vou me exaltar sobre todos os filisteus. E aí o texto diz assim, mas mal sabia ele que o Espírito havia se retirado. A pior coisa que tem, irmão, é a gente achar que o Espírito Santo está com a gente
e ele já foi embora. A gente vai fazer tudo bonitinho, parecendo que o Espírito Santo está ali, porque a gente aprendeu. A gente aprendeu. O Espírito Santo lidou tanto com a gente, nos ensinou tanto, que ele saindo, o que ele ensinou fica. E o perigo é a gente se acostumar com a presença e não com a presença. É se acostumar com a presença, é você achar que a presença está ali. E você faz tudo conforme se a presença tivesse, mas ela não está. O perigo de se acostumar com o altar, o perigo de se acostumar tocando, o perigo de se acostumar dançando, cantando, pregando, isso é o perigo. Porque muito mais, muito além de fazer, é ser. Saul foi presidente, rei de uma nação, durante 21 anos, mas rejeitado por Deus. 21 anos rejeitado por Deus. Mas governou, foi rei e foi próspero. Reinou 40 anos em Israel. Mas o reinado dele foi destituído de Deus no segundo ano de governo. No segundo ano de governo ele foi rejeitado, o reinado dele foi rejeitado. Mas ele reinou 40 anos. É uma conta difícil de entender, mas é bíblica. Vamos lá para o versículo 4 para ver, irmão. Vamos ver o versículo 4. Olha só o que ele fala. Tu, Daniel, fecha esses livros, fecha essas palavras e sela este livro até o fim, porque muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência vai acontecer o que com a ciência? O que você acha que a tecnologia avançou ou não? Avançou ou não, irmão, a tecnologia? O que o Daniel está falando há quase 3 mil anos? Ele está mentindo? Olha o que diz o texto, continua. E eu, Daniel, olhei e eis que estava em outros dois, um desta banda e outro na banda de lá. Esse aqui ele está falando da visão, ele está falando do anjo que apareceu para ele. Deus na teofania, foi o próprio Deus que apareceu para ele. Ele vai fazer essa revelação. E ele diz que quando ele teve essa visão, ele caiu no chão quase morto. Porque o ser era tão grande, tão esplêndido, que ele ficou louco. E se você ler o capítulo 10 de Daniel, você fica maluco. Tanta revelação que tem no capítulo 10. O livro de Daniel é maravilhoso. Mas ele é um livro profético, ele precisa ser explicado, ensinado como eu estou fazendo. Vamos para Apocalipse 21. Você vê o que eu tive que fazer para chegar até aqui, para você entender o que eu vou pregar. Isso é só um resumo do que eu vou trazer para você entender do que eu vou falar aqui. São palavras verdadeiras e que vão acontecer a qualquer momento. O arrebatamento não vai ser anunciado. Nós seremos pegos de surpresa. A Bíblia diz, Jesus diz, olha, eu visitarei como um ladrão visita uma casa. O ladrão te avisa que vai te roubar, irmão, sim ou não? Quando você vê, ele diz o quê? Perdeu, mané. Quem aqui já foi roubado alguma vez? Foi avisado que você ia ser roubado? Qual foi a sensação? Imagina. Olha o que diz aqui Apocalipse. Vamos ler? Vi o novo céu e a nova? Pois o primeiro céu e a primeira terra, o que aconteceu? Passaram. E o mar, o que diz o texto? Já não existe mais. Então aqui a revelação é o seguinte. O novo céu e a nova terra. Porque este céu e essa terra e o mar não existirão mais. Verso 2. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Ele está dizendo que ele viu uma cidade nova, algo novo, como uma noiva, no dia de núpcia. Toda adornada, enfeitada, para ser entregue. E ele diz assim, olha o que diz o texto. Então eu ouvi também uma grande voz que saía do trono, dizendo, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o quê? Povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha a promessa. E enxugará dos seus olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá mais o que, irmãos? Luto. E nem o que o luto faz, que é o pranto. Não haverá também dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono, ele está falando de Deus,
Eis que disse, né? Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou mais. Escreve, porque essas palavras são o quê, irmãos? E disse-me ainda mais, tudo está feito, quer dizer, tudo já está pronto. Paulo disse que viu. Paulo diz, irmãos, eu fui arrebatado até o terceiro céu. E eu ouvi e vi coisas lá inefáveis dizer ao homem. Mas eu posso confirmar que nunca chegou o pensamento, nunca chegou o coração, o sentimento. E nunca passou diante dos olhos do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui o texto está dizendo que está feito. Paulo viu isso aqui também. E ele diz assim, e eu darei de graça da fonte da água de quê? Da vida. E o vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei o seu Deus. E ele será o quê? Fala para a pessoa do seu lado, fique firme, persevere. Porque só os vencedores vão herdar essas coisas. Tem algum vencedor aqui? Mas é tão difícil, irmãos. Essa caminhada não é fácil. Fala para o irmão do lado, é fácil ser crente? Fala para ele, pergunta se é fácil. Pergunta para ele se é fácil ser crente. Você pode ser qualquer coisa que é fácil. Mas ser cristão não é fácil. Ser cristão verdadeiro não é fácil. Você sabe como que é difícil lidar com você? Sim ou não? Não é difícil lidar com você? Vou nem falar de você lidar com alguém lidar contigo. Estou falando você lidar com você mesmo. Porque tem dia que você tem que fazer uma força braba contra você, sim ou não? Por isso que Paulo está dizendo que o corpo e o sangue não herdam o céu. Nós vamos precisar de ser transformados. Não abrir e fechar de olho. Mas para receber essa transformação, esse toque mágico de Deus, que todos nós achamos que aceitamos Jesus e pronto, aceitei Jesus, acabou com o problema, agora está tudo, agora eu estou salvo. Esse toque mágico vai ser lá em o 1 Coríntios 50, o apóstolo Paulo está falando aí no capítulo 15, verso 50, Paulo está falando, que vai ser lá. Lá você vai ser tocado como um abrir e fechar de olho, vai ser igual um toque de mágica, pum, pronto, foi transformado. Mas até lá, eu e você, nós precisamos perseverar. Sim ou não? Olha o que ele está dizendo aqui, no livro de Apocalipse. Ele está fazendo uma revelação dizendo o que vai acontecer no final. E o que nos aguarda. Porque existe uma cidade bonita, linda, maravilhosa, esperando o noivo. E ele diz que o noivo somos nós. Sim ou não? Nós somos a noiva, né? Nós somos a noiva de Cristo, esperando o nosso Redentor. Isso é uma visão profética, tá, irmãos? Não é visão carnal, não. Só que ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, o vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Agora a pergunta é, você está preparado para essa realidade? Sim ou não? Está preparado para ela? Hã? Por quê? Porque o céu não é somente o nosso destino. O céu é a nossa antiga morada, de onde um dia saímos. Quem veio do céu aqui? Claro, tem gente que tem dúvida, não levantou nem a mão. Mas todos aqui, todos nós nascemos do céu, nós viemos de Deus. Quem acredita que veio de Deus? Claro. Não, eu nasci da minha mãe. Tem gente que fala que veio da cegonha ainda, tem gente que ainda vai fundo, eu vim da cegonha, carregado no bico. Uma cegonha gigante. Não é assim? O jovem, foi assim, Fábio? Você veio da cegonha? Aí, tá vendo? Assim eu aprendi. Você aprendeu assim, mas você já desaprendeu, né? Por favor. Pelo amor de Deus. Então o céu é a nossa antiga morada, irmão. Por isso que o que está dentro de você aí te move a vir para o culto. Você está em casa, sabe? Dá uma coisa diferente. E quando você não vem, você não sente que está pecando? Quem é que fica com o sentimento de estivesse pecando? É ruim, né? A gente fica com o sentimento ruim. Mas a gente esquece que o culto não é aqui. O culto é o diário, o culto é todo dia. Por isso que Hebreus 12 começa dizendo, sede o sacrifício vivo e agradável e santo a Deus. Quer dizer, todos os dias você está sendo sacrifício, porque o sacrifício é você. Aqui era sacrificado o cordeiro, que não é mais, já foi. Agora o culto é você que faz o culto todos os dias. Aqui nós nos reunimos para glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus e ouvir uma direção de Deus. Sim ou não? Então ele está dizendo que o céu não é o destino somente, o céu é a antiga morada, para onde um dia nós vamos. Só que quando nós nascemos, nós chegamos nessa terra, a Bíblia diz que todos pecaram. Quem aqui já pecou alguma vez? Agora é santo, eu sei disso, mas quem aqui já pecou?
E ele diz que todos pecaram, por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Mas existe um arrependimento, sim ou não? Quem já se arrependeu aqui? Amém. Tá vendo como é que você vai do céu ao inferno, assim, no, né? Pecou, inferno. Quem se arrependeu? Céu. Você viu como é que você vai de um lado e vai no outro? Né? E quem está aqui, né, mais para cima do que para baixo? Rapaz, que preocupação. Jesus! Vamos fazer de novo. Quem aqui está mais para cima do que para baixo? Amém. Me deu preocupação. Né? Então aqui, irmãos, é a nossa... Essa palavra de Apocalipse diz que o céu é o nosso destino. É a nossa... Tem que ser o nosso alvo. Olha o que diz o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele diz o seguinte. O primeiro-ministro da Inglaterra. Eu não vou arriscar falar o nome dele aqui, que eu vou errar. Então eu não vou nem arriscar. Ele diz o seguinte. Que a causa da decadência da Inglaterra e da moral do homem era não ouvir sobre as realidades do inferno. Não foi não ouvir a Bíblia. Olha o que ele está falando, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele está dizendo que a causa da queda da Inglaterra, que a Inglaterra ela caiu, espiritualmente e moralmente, acabou. E foi um país que foi um dos primeiros países a receber o avivamento. Todos os avivalistas que incendiaram o mundo com o evangelho vieram da Inglaterra. Os maiores avivalistas, os considerados boca de ouro, os pregadores boca de ouro. E hoje a Inglaterra foi um dos primeiros países que apostatou da fé. Hoje quase que toda a Inglaterra é muçulmana. E é uma das religiões que mais cresce no mundo. Nos últimos 20 anos ela cresceu 45% e tem uma meta de crescer até 2050 de 100%. Quase todo aquele lado de lá é muçulmano hoje. Quase todo. E no Brasil eles são gigantescos já, tá? É a que mais cresce no Brasil. É o islamismo. O primeiro-ministro da Inglaterra está falando isso, que a queda da Inglaterra e a moral do homem foi não ouvir sobre as realidades do inferno. Por quê? Porque quando você não pensa no céu, você não valoriza. Agora, quando você pensa no céu, você vai valorizar o céu. E isso vai mexer com seus investimentos, com a sua vida. Abra Mateus 6 para você ver uma coisa. No verso 20. Porque quando você não entende, não tem temor do inferno, você não vai querer o céu. Porque tem gente que acredita que o inferno é aqui mesmo. Que aqui faz, aqui pagou e acabou. Que morreu, acabou. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. O problema das pessoas é ficar dando valor a contos, dar valor a palavras, dar valor à história, dar valor àquilo que os outros falam. Mas ele não vai para a Sagrada Escritura, que é a revelação verdadeira. É a única fonte de verdade que está aí na Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz que o inferno é aqui mesmo, que morreu, acabou. Nós acabamos de ler que as pessoas que morreram, elas estão dormindo e que serão ressuscitadas naquele grande dia, sendo que uns vão ser ressuscitados para a vergonha e desprezo eterno. E outros vão ser ressuscitados para alegria e felicidade eterna. E outros, uma grande maioria, serão transformados, não estarão mortos, estarão transformados para subir para o céu, para esse novo céu e nova terra. E talvez seja nós. Estaremos vivos, seremos transformados e subiremos para o céu. Sim ou não? Isso é o que a Bíblia diz. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia fala. Sim ou não? Você também? Olha o que o Jesus vai dizer aqui. No verso 20 de Mateus 6, ele diz assim, olha. Não ajunteis tesouro... Não, desculpe. Ajuntai tesouro aonde? No céu. Aonde a traça e a ferrugem não consomem. Onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha o que o primeiro-ministro da Inglaterra disse. Qual foi a queda da Inglaterra? Foi não conhecer as realidades do inferno e não se preparar para o céu. E o que é se preparar para o céu? É não juntar tesouro aqui, é juntar tesouro lá. E o que é juntar tesouro aqui? É viver pensando na terra, achando que a terra vai ser para sempre. Tem gente que vive em função da terra achando que ele vai viver para sempre. E não é assim.
Olha o que diz em Marcos 10. Marcos 10 agora, por favor. Olha o que ele diz aqui. O próprio Jesus está dizendo que existem investimentos que nós precisamos fazer no céu. Ele fala, junte tesouro no céu. Você precisa valorizar o céu. Fazer coisas que te valorizem lá no céu. É isso que ele está dizendo. Não é pegar dinheiro, abrir uma... Pastor, qual que eu vou juntar dinheiro? Tem conta no céu? Ele não está falando coisas financeiras. Ele está falando de valores espirituais. No verso 21 de Marcos 10, no verso 21 ele diz assim, e Jesus olhando para ele, o amou. E lhe disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo que você tem. Dá aos pobres e terá um tesouro aonde? No céu. Depois você vem me seguir. O que Jesus está dizendo? Que as riquezas do céu, elas são contabilizadas através das riquezas que você distribui na terra. O que Deus está dizendo? Que o que é a riqueza no céu? São as suas boas atitudes. Aquilo que você faz, que é louvável aqui na terra, no céu é como se fosse uma riqueza. Ele está falando para esse jovem, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres e terá um tesouro no céu. As atitudes boas aqui é que vai acumulando tesouros no céu. Para quem que ele está dizendo isso, irmão? Para quem chegou para ele e disse para ele, o que eu faço para herdar a vida eterna? Esse rapaz, ele era muito rico. O texto já começa dizendo que era um jovem rico. Ele não era pobre. Mas o texto já nos ensina que nenhuma riqueza pode preencher o vazio de estar dentro. Nenhuma riqueza é maior ou pode ser maior do que o desejo de morar no céu. Esse rapaz tinha tudo que ele queria, ele podia comprar o que ele quisesse, mas tinha algo no coração dele que o dinheiro não pôde dar, que as riquezas não pôde dar a ele. Ele vai e encontra com Jesus, ele diz para ele, a Bíblia diz que ele se joga aos pés de Jesus, reconhece que Jesus era o Mestre, o Messias, e diz para ele, o que eu faço? O que eu devo fazer para entrar no céu, para herdar a vida eterna? Ele não queria morrer ali. Ele só está perguntando assim, o que eu tenho que fazer para me preparar para o céu? Porque eu quero viver a vida eterna, eu quero ter a vida eterna. E ele não está perguntando para pastor, não está perguntando para apóstolo, para os judeus, não está perguntando para os sacerdotes de lá, os escribas, ele está perguntando justamente para o Messias. E o Messias nos dá uma revelação. O próprio Jesus está dizendo aqui agora. É ele que está ensinando para a gente. E aí ele diz para ele no versículo 22, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía o que, irmãos? Muita prosperidade. O rapaz queria morar no céu, ele queria se preparar para morar no céu. E Jesus diz para ele, olha, tem um jeito de você morar lá. Como? Criando riquezas no céu. E para você criar riqueza no céu, você vai precisar de ter duas coisas aqui na terra. Primeiro, você vai precisar aprender a abrir mão de algumas coisas que te impedem de ir para lá. E segunda, você vai ter que fazer investimentos, que muitas vezes vai contrariar você mesmo. Então, para ir para o céu, Jesus diz, dá duas chaves. Ele fala, primeira, você vai ter que renunciar a algumas coisas. E outra, você vai ter que fazer investimentos. Porque para ir para o céu, você precisa abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas. E ao mesmo tempo, você vai precisar que investir, você vai precisar de fazer um valor, você vai precisar de investir no reino. E o texto diz que esse rapaz, contrariado com essa palavra, ele se retirou triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando para ao redor, olhou para ao redor, onde estavam seus discípulos, e disse, quão dificilmente entrará no reino dos céus aqueles que têm riquezas. Porque é muito difícil. As pessoas que têm riqueza, que pode comprar o que quiser, olha, tudo que deseja compra, não passa dificuldade financeira. A mesa farta, o vestuário farto, tem todo luxo. Ele não consegue ver o céu além dessas coisas. Ele não consegue entender que existe algo muito superior a isso, muito melhor a isso, preparado por Deus para aquele que o ama. E aí o próprio Jesus está dizendo, é muito difícil aquele que tem riqueza entrar no reino dos céus. Por quê, pastor? Olha o que diz o versículo 24. Os seus discípulos, admirando dessas palavras, disse para Jesus, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes aos filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar nos céus. Um é ter e outro é confiar.
verso 29, desculpe, verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo, aí é fundo, tá, irmão? Não é furo, não, tem gente que confunde isso como furo. Ah, passar um camelo pelo furo de uma agulha, isso é impossível, não tem como. Mas a palavra aí é fundo. Olha só, é muito difícil. Ó, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pastor, que agulha é essa daí? Isso não é agulha de costurar não, tá, irmãos? Isso aí é uma porta de templo em Jerusalém. Sabe aquela porta que faz assim, tem uma pontinha? Parece uma fechadura, é redondinha assim, tem uma pontinha. O nome dessa porta, o nome dela é agulha. E ela tem 1,5 m de altura. Ficava nas sinagogas e nos templos. E era para forçar o homem a baixar para poder entrar. Era se curvar, se reverenciar diante de quem representaria o templo, que era Deus. E um camelo, para passar por essa agulha, ele teria que dobrar os joelhos, porque camelo não faz isso. Ó. Não tem como. A altura do camelo. O que tinha que fazer para passar um camelo? Dobrar os joelhos dele no chão, ajoelhar o camelo no chão e puxar, ele ser arrastado. Olha a dificuldade que tem passar um camelo por uma agulha, por uma porta. Agulha. Aí Jesus está dizendo, é mais fácil você puxar um camelo para passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Olha a dificuldade. É isso que ele quer dizer. Você está entendendo, sim ou não? Amém. Isso é teologicamente, tá? Isso é revelação teológica, isso é ensino, que as pessoas só aprendem fazendo curso. Porque olhando aqui, você fala assim, nossa, é uma agulha, nós vai passar um camelo por uma agulha. Não é isso, tá? Você está entendendo aí. Olha o que ele diz aqui, porque no verso 28, e Pedro começando a dizer, e disse, eis que nós tudo deixamos para te seguir. No 29, Jesus respondendo disse ele, em verdade eu digo a vocês, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 tantos já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, ó. E também aonde, irmãos? No século futuro e aonde? Na vida eterna. O próprio Jesus está dizendo que existe uma vida eterna. Se você não acreditava, o próprio Jesus está dizendo, existe uma vida eterna. E não tem ninguém nessa terra que tenha que abrir mão de alguma dessas coisas que ele cita aí, pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho, aborrecer a própria vida, deixar campos, riqueza. Não tem ninguém que tenha deixado essas coisas por amor a mim, para viver o amor a mim, que ficará sem receber essas coisas de volta. E com algumas tribulações, porque não é fácil você abrir mão de pessoas que você gosta, pessoas ligadas a você, que tem hora que você precisa abrir mão. Ele está falando, não tem ninguém que precise abrir mão dessas coisas, que abra mão dessas coisas para viver o Evangelho, viver ali o que o Evangelho pede, que não receberá 100 vezes mais do que isso. Vai receber 100 vezes mais do que mãe, 100 vezes mais do que pai, 100 vezes mais do que irmão, filhos, mulheres, 100 vezes mais do que o campo que você teve que abrir mão, a empresa que você teve que abrir mão, de tudo que você teve que abrir mão, você vai receber 100 vezes mais do que isso aqui nesta terra, e na vindoura e lá na vida eterna. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Quem está entendendo? Não é um culto assim muito avivalista, né? Mas é um culto de instrução, um culto de ensino. É um culto que Deus me incomodou já tem uns dias atrás, falando, olha, lembra os teus filhos. Diga a eles para permanecer, ficar firme, porque os dias são maus, o tempo está próximo e muitos precisam se preparar para esse dia. Porque a gente vir à igreja, frequentar a igreja, irmãos, e tocar, cantar, dançar, fazer qualquer outra coisa não garante vida eterna. Isso aqui são coisas que nós aprendemos a fazer e que são necessárias ser feitas. Mas o que vai nos dar vida eterna no céu é cumprir princípios. Posso ouvir um amém? Amém. É estar preparado para o céu. É fazer investimentos e renúncia. Você precisa renunciar a algumas coisas e investir em outras. O próprio Jesus está dizendo aqui que tem pessoas que vão ter que deixar pai, deixar mãe, deixar filho, mulher, campos, aborrecer a própria vida,
por amor ao Evangelho. Como assim, pastor? Deixar? Se o próprio Deus diz em muitas passagens que ele odeia essas coisas. Ele odeia o divórcio, ele odeia um pai que abandona os seus filhos. Se você ler a Bíblia, na geral, existem até momentos que você precisa fazer isso. Quando esses momentos, quando essas coisas, quando essas pessoas impedem você de viver a comunhão com Deus. Lembra que Deus falou para Abraão, o nosso pai da fé? Larga a tua casa, sai da casa do teu pai, da tua mãe e da tua parentela, e desse território e vai. Porque existem pessoas, irmãos, que você vai precisar de abrir mão delas. Para viver o evangelho pleno com Deus, vai existir pessoas. Desde amigos, você vê que ele já começa dizendo com a pessoa que você não deveria deixar pai e mãe, e nem filho, e nem esposa. Imagina amigos. Já viu aquela história? Amigo de inimigo meu é meu inimigo? Ou amigo de inimigo meu não é meu amigo? Isso é verdade. Olha o que é que Jesus diz nos evangelhos. Aquele que comigo não ajunta, se espalha. Porque quem não é comigo é o quê? Contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Amigo de inimigo meu, ele é meu inimigo. Eu posso não o ter como inimigo, mas ele não é meu amigo. Isso é reino. O próprio Jesus está dizendo, se você não for capaz de abrir mão dessas coisas e assumir uma postura de se preparar para o reino dos céus, você não vai herdar o reino dos céus. É o que ele está dizendo aqui. A primeira coisa que aprendemos nesse texto é que o amor de Jesus não decide por nós, porque o texto começa dizendo que Jesus olhou para ele com um olhar de amor. Mas o que aprendemos aqui nessa primeira passagem é que o amor de Jesus, o olhar de amor por ele, não decide por nós. Ele pergunta para Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Aí Jesus diz para ele tem que fazer. Agora, quem tem que tomar a decisão? Mesmo Jesus olhando para ele com amor, mesmo demonstrando amor por ele, dizendo para ele, eu amo você, vem comigo, eu amo você, eu quero você comigo. Mas o texto diz que ele ficou muito pensativo acerca das coisas que ele precisava abrir mão, acerca dos investimentos que ele precisava fazer para herdar esse reino, essa vida eterna que ele disse que queria. Nem sempre estamos certos naquilo que queremos. E nem sempre investimos como deveríamos investir. Não basta eu querer morar no céu, é preciso mover-se e me preparar para isso. Porque existem coisas que vão precisar deixar e outras que vão precisar priorizar. No verso, aí em 1 João capítulo 2, não precisa abrir, 1 João 2, verso 15, ele diz, você não pode amar o mundo, e muito menos as coisas que existem nesse mundo. Porque o amor do Pai não está nessas coisas. O que Deus está dizendo através do apóstolo João aqui? Que nós não podemos amar essa terra, amar esse planeta, mais do que o planeta que está por vir. Você deve valorizar esse lugar, você é mordomo, você cuidar das coisas que tem aqui, desfrutar das coisas que tem aqui com consciência, com sabedoria, preservando, cuidando, mas você não pode colocar a sua expectativa toda na terra, nas pessoas, nas riquezas, que são passageiras. Nós precisamos pensar nas coisas eternas, valorizar as coisas eternas. Ah, pastor, eu valorizo. Amém. Deus só está dizendo para você nessa noite que você está no caminho certo e precisa perseverar. Por quê, pastor? Porque tem hora que dá vontade de abrir mão de tudo. Tem hora que dá vontade de você deixar todas essas coisas. E tem hora, irmãos, que a gente se acostuma tanto com as coisas de Deus que a gente vai deixando algumas coisinhas que são fundamentais para a salvação e que não mexemos, não colocamos a mão, não acertamos. Quem aqui precisa fazer casamento? Não precisa responder. Quem precisa aqui se batizar? Quem precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem aqui precisa fazer acertos, pagar o que deve, colocar em dia as suas contas? Porque a Bíblia diz que nós não podemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Quem precisa pedir perdão aqui? Quem precisa fazer um conserto interno
pedir perdão. Quem precisa se libertar de algum vício, de alguma mania que ele sabe que não é legal? Olha quantas coisinhas pequenas que a gente precisa acertar, que às vezes a gente vai deixando, vai convivendo, sabe? E lá em Apocalipse 2 e 3, o próprio Jesus diz ali, através de Apocalipse, o seguinte: você não pode ser tolerante. Está lá no texto, ele fala: eu conheço você, eu sei das tuas obras, sei o quanto você tem feito, mas eu tenho contra você que você está tolerando. Tolerância, irmão, você tolerar. Não pode. Tem uns que precisam voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? Voltar a orar como orava, voltar a jejuar como jejuava, voltar a ler a Bíblia como lia, voltar a se apaixonar pela obra de Deus. Por quê, pastor? Porque a obra, a fé sem a obra é o quê, irmãos? Morta. Quantas vezes por semana você visita alguém que está afastado da igreja? Quantas vezes por semana, quantos dias por semana, quantas horas por semana que você tem investido, minutos que você tem investido para pregar o evangelho, literalmente falar do amor de Deus para alguém, para convidar alguém para vir para a igreja, convidar alguém para voltar para a igreja, ligar para alguém que você está sentindo a falta dele na igreja, às vezes sentava do seu lado. E às vezes você olha no culto e fulano não veio hoje. Mas perceber que não veio é o primeiro passo. Mas isso não é importante. O importante é você se incomodar com isso e fazer a sua parte, que é o que? Liga para ele. Ou liga para mim. Pastor, eu tenho percebido que fulano não tem ido. O senhor sabe por quê? Porque às vezes nem eu sei, irmãos. Às vezes nem eu percebo. É tanta gente, às vezes eu não percebo. Mas eu sinto que está faltando alguém, que tem cadeira vazia. E eu já vi essas cadeiras cheias. Tem gente que está viajando, igual essa semana que passou aí, o irmão ali foi passear lá para lá de Ceará, né? Foi Ceará? Foi passear lá em Ceará, estava só tirando onda, irmão, tirando onda. Falou: pastor, enquanto não chega o céu, eu vou desfrutar daqui. Amém. Quem pode, né, fazer o quê? Quem pode, pode. Quem não pode, vai para o sítio. Vai para a Cachoeira Tapicu ali, né? Vai para o Rio. Mas está aí, voltou, mas eu sabia. Mas tem gente que às vezes lá atrás eu olho e não vejo, eu falo: nossa, está faltando, fulano não veio, rapaz, o que está acontecendo? E tem gente nova, hoje tem gente nova ali, estou vendo gente nova ali, fazendo visita ali, que benção. Olha como é que o coração da gente se alegra. Quem está alegre? Aqui o irmão do Samuel está aqui visitando, olha o Samuel trouxe o irmão dele. É isso aí. Aqui o filho do seu Eloy está ali, que já nem quase visita mais, já é quase dessa casa já estou quase arrumando um cargo para você aqui. Você consegue ficar feliz com a presença do irmão que está do seu lado aí? Sim ou não? Fala para ele, é importante. Aqui, ó, está aqui, já não é nem visita mais, já é da casa, já. Tá vendo? Quarta-feira eu não vi, eu falei, aí eu lembrei que ele falou: pastor, a quarta-feira eu não vou poder, eu vou estar atrás. Foi quarta, né? Eu estou de plantão e tal, mas estamos firmes na fé, nós estamos firmes na fé. Porque logo, logo, irmãos, a última trombeta, antes que a última trombeta toque, nós seremos chamados ao arrebatamento. Aí Deus está dizendo para você o seguinte: olha, calma, que nesse dia, quando você for levado daqui, Ele vai enxugar as lágrimas. Primeira coisa que Deus vai fazer, Ele vai enxugar suas lágrimas. Por quê? Porque aqui nós choramos. Aqui na terra nós passamos por coisas que nos levam a chorar mesmo. Ele fala assim: vou secar as suas lágrimas, não haverá mais pranto, nem dor. Porque tem gente que convive com dor, irmãos. 24 horas, dor no físico, dor na alma, pessoas angustiadas, tristes, está passando por um problema, sabe, por uma situação que ele não come direito, ele não dorme direito, ele não consegue ter prazer na vida, porque a alma está doente. Tem muita gente assim. E Deus está dizendo: calma, lá para onde eu vou te levar, eu vou enxugar as lágrimas e vou arrancar o planto. A irmã Penha aqui de frente, ela tem sentido dores no físico, 24 horas por dia, problema nas pernas. Está horrível, sentindo dores horríveis, 24 horas. Ela fala: pastor, eu já estou acostumado com a dor, porque é 24 horas, não passa. E como ela, tem milhares de pessoas. Mas Deus está dizendo: o que você está fazendo para morar lá? Aqui eu sei que chora, aqui tem pranto, aqui tem tristeza, mas eu estou te oferecendo algo muito melhor. Eu estou te oferecendo a redenção, vai sair dessas coisas. Por isso, irmãos, Deus está pedindo para você: se prepare para o céu, por favor.
Abra mão do inferno. Que isso, pastor? Eu nem quero o inferno. Eu sei que você não quer, você não querer o inferno, mas não se preparar para o céu é dizer sim para ele. A gente tem que se preparar para o céu. O primeiro passo de você se preparar para o céu, o primeiro passo básico, foi o que Jesus disse, a última palavra de Jesus antes de subir os céus. A última palavra dele antes de subir os céus. Presta atenção, ele veio para essa terra, viveu aqui 33 anos, para cumprir um ministério de 3 anos e meio, que foi um ministério muito importante, 3 anos e meio. E na hora de ir embora, ele disse uma coisa. E essa coisa que ele disse era de suma importância. Porque imagina, quando você tivesse que despedir de um lugar, quando você vai viajar e vai levar anos e anos, talvez sem voltar ali. Qual é a última palavra que você diria? Teria que ser uma palavra muito importante. Uma palavra muito importante para você e para as pessoas que você estivesse falando. E ele diz em Marcos capítulo 16, as últimas palavras dele, nos últimos versículos de Marcos 16, ele chama os seus discípulos e diz para eles assim: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado serão salvos, mas quem não crer serão condenados. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz que ele ascendeu aos céus. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa descer as águas. Porque ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? O toque da última trombeta. É uma realidade, irmãos. O arrebatamento é uma realidade. A salvação é uma realidade. Morar na eternidade com Deus é uma realidade. Tão quanto morar no inferno. Terminar o resto da vida, a eternidade toda, no inferno. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui quer morar no inferno. Ninguém quer ver a família, ninguém quer ver os parentes e amigos ir para o inferno. Todos nós queremos morar nesse novo céu, nessa nova terra, linda, maravilhosa, onde Deus vai enxugar as lágrimas, vai enxugar os prantos, vai tirar a dor, sofrimento. Lá não existe morte mais, somente alegria. E o salmista diz que Deus vai realizar todos os desejos dos corações daquele que o ama e é fiel a Ele. As ruas são de ouro. A Bíblia diz que nós vamos comer do fruto da árvore da vida. E o lindo aqui que diz que Deus falou assim: eu habitarei com eles. Eu serei o vosso Deus e vocês serão os nossos filhos. Olha só. Andar com Deus, imagina, você já pensou um dia você vê o Criador, andar com Ele, morar com Ele para todo e sempre? Feliz, alegre, sabe? Longe de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia. Você está morando, sabe, a preocupação sua, minha, nossa, precisa ser com isso. Nós precisamos nos estar preparados para morar no céu. Sim ou não? Amém. E eu quero concluir aqui. No capítulo de Gênesis capítulo 50. Abra aí Gênesis 50, verso 22. Já vou terminar. Gênesis 50, verso 22 diz assim: José, pois habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. No 24 agora, versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, até a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas, olha o que diz o texto 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo o seguinte: certamente Deus visitará vocês e
fareis transportar os meus ossos daqui, neste dia. E no 26 diz, e morreu José da idade de 110 anos. José morreu com quantos anos? Mas antes de José morrer, o que ele disse para os irmãos dele? Que Deus um dia visitaria eles ali. E que tiraria eles do Egito. Com mão forte. E levaria eles para onde? Para a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Presta atenção nisso aqui, é muito sério. E ele falou, e certamente Deus vai visitar vocês um dia e vai tirar vocês daqui. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês. E quero que vocês jurem. E judeu não pode jurar e não cumprir. Primeiro, judeu não pode nem jurar. Mas ele fala assim, e ali não era judeu, ali era hebreus. Ele fala assim, eu quero que vocês jurem para mim uma coisa. Que coisa? Que vocês, quando forem embora daqui, levados por Deus, Deus vai visitar vocês, vai tirar vocês daqui. Quando ele fizer isso, leve os meus ossos daqui. Não quero que deixe os meus ossos aqui no Egito. Leve os meus ossos. Aí diz o texto que Israel fez o quê? Aí no verso 26, na parte B, embalsamaram José e o puseram aonde? Num caixão aonde, irmãos? No Egito. Olha o que diz aqui em Hebreus 11, 22. Diz assim, olha, pela fé, José, próximo dos seus dias, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas a seus ossos. Hebreus 11, está falando de algo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 50, 3.000 e poucos anos atrás. O próprio texto de Hebreus 11 está dizendo que José está participando agora dos heróis da fé no livro de Hebreus 11, não foi por ele perseverar em conquistar os sonhos que ele teve, não foi por ele resistir à mulher de Faraó, não foi pela riqueza que ele teve. José entra no livro de Hebreus e diz, pela fé, José, próximo dos seus dias finais, últimos dias finais, ele lembrou a Israel que Deus os tiraria dali com mão forte, mas pediu que os seus ossos fossem levados dali. O autor de Hebreus diz, o que me chama a atenção em José, não foi resistir à mulher de Potifar, não foi perseguir os seus sonhos, mas foi desejar os seus ossos não permanecer em Judá, no Egito. Foi levar os seus ossos para Jerusalém, para a cidade santa, para Nova Israel. Por quê, pastor? Porque o que está escrito aqui, irmãos, no livro de Êxodo 13, Êxodo capítulo 13, no verso 19 diz assim, Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, afirmando, Deus haverá de vos visitar, então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Ai, que lindo isso aqui, cara. Isso aqui é muito lindo. Mateus 27, por favor, para a gente encerrar. Mateus 27. Por que José queria os ossos dele em Israel? Você percebe um homem na terra, que era governador do Egito. Toda a terra do Egito. Um homem com com um cargo, uma função na vida muito difícil, que era governar todo o Egito, cuidar de tudo no Egito, tudo. Cuidar da sua família, que era gigantesca, a família de José, só irmão ele tinha 11. Tinha pai, tinha família, tinha filhos, tinha mulher, cuidar da família, cuidar do trabalho dele, que é ser governador, ter que visitar todas as cidades. Tomava conta dos armazéns, das riquezas de Faraó. Mas o cara, ele sabia, irmãos, que aquilo tudo ali era função, era necessário ser feito, era preciso ser feito, era importante ser feito, valia a pena, mas o mais importante é estar antenado, ligado, conectado com o que ia acontecer lá no futuro em relação a Deus. José, com todas as preocupações que ele tinha, com todos os problemas que ele tinha que resolver, com a vida que ele tinha que fazer, mas ele estava sempre ligado no céu. E era um homem tão ligado no céu que ele tinha revelações espirituais, ele tinha visões do futuro. Olha o que José fala para Israel antes de morrer.
Ele diz, olha, Deus vai nos visitar um dia. Ele disse que vai fazer, ele vai fazer, creia nisso. Mas eu quero que vocês me jurem uma coisa, que quando ele cumprir a promessa dele, que visitar vocês, para levar para a terra, que ele prometeu aos nossos antepassados, Isaac, Abraão e Jacó, por favor, leve os meus ossos daqui, lá para Jerusalém, enterre os meus ossos lá no cemitério onde está Abraão, Isaac e Jacó. Deixa lá. Aí passa-se anos. Quantos anos, pastor? 70 anos. Quantos anos, irmãos? 70 anos. Deus visita o povo no Egito, através de Moisés. E Deus fala para Moisés, Moisés, sim, Senhor, tem um servo meu que morou aqui, que governou isso aqui, que foi fiel ao meu nome, que fez um pedido para Israel, mas Israel esqueceu. Mas eu não me esqueci. Eu não me esqueço de nenhuma obra, de nenhum zelo que você tem para com o meu nome. Eu quero que você leve os ossos dele, o resto mortais deles para Jerusalém. Vá para Israel e diga para Israel isso. Aí Moisés chama todo o povo de Israel em Êxodo, no versículo 12, e fala para eles, olha, Deus veio visitar vocês, vai tirar vocês daqui com mão forte. Peça a todo o Egito, toda a riqueza que vocês quiserem pedir. Aí Israel saiu pedindo ouro, pedindo prata, pedindo tudo, foi pedindo. Mas não pediram os ossos de José. Não pediram. Pediram a riqueza. E a Bíblia diz que eles receberam todas as riquezas do Egito. Você acha que o Egito ia negar para eles os ossos de José? Não. Não negou ouro, não negou prata. Mas aí o Moisés, o Espírito Santo falou, Moisés, peça então você os ossos. Aí o texto diz aí, que Moisés pediu os ossos de José ao faraó que estava governando, e o faraó falou, não, pode levar, pertence ao povo de vocês, pode levar. E aí Moisés saiu do Egito, carregando os ossos de José. Leva para Jerusalém, enterra lá em Jerusalém, de frente à Porta Formosa. Você vai em Jerusalém, você vai ver esse cemitério. Eu vou te levar lá no túmulo dele. Eu estive lá em 2010. Botei a mão no túmulo assim, fiquei apaixonado. Falei, oh meu Deus, que privilégio. Não está lá mais não. Não está lá mais. Por quê? Porque Mateus 27 diz que não está lá. Olha o que acontece aqui em Mateus 27. Quem achou? No versículo 50. O que diz aí? Verso 50. Diz assim, então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o seu espírito. E no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E a terra estremeceu, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros, o que aconteceu com os sepulcros? Eles abriram, e os corpos de muitos santos, que haviam morrido, foram o que, irmãos? Ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Cristo Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Quem estava ali junto com esses povos? Quem que foi ressuscitado, irmãos? José. José pensava nas coisas do alto e não da terra. José viveu no Egito, desfrutou de tudo que tinha que desfrutar do Egito, participou de tudo, é importante, vale a pena, participe mesmo, desfrute de todas as oportunidades que Deus te der aqui nessa terra, mas não esqueça do céu. Não abra mão do céu, irmãos, abra mão de qualquer coisa aqui, mas não abra mão do céu. Tenha a fé de José, que antes de morrer, não se preocupou com nada, não sei o que, não deixo meus ossos aqui. Porque eu sei que Deus vai visitar vocês, mas Ele vai visitar Israel um dia. Ele vai tirar vocês vivos aqui do Egito e vai ressuscitar os mortos lá em Jerusalém. E eu sei que eu vou morrer. Eu não serei levado com vocês vivo, mas eu quero ser ressuscitado em Israel. Me leve. E ele viveu isso. E existe uma promessa semelhante a essa para cada um aqui.
Não parta dessa terra, irmão, sem estar conectado com Deus. Quantas pessoas que antes de partir, elas notam que precisam de se consertar. E elas falam, pastor, eu quero me batizar. Pastor, eu quero uma visita. Eu quero uma visita, o que é? Eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu sinto, eu estou mal, eu não sei se eu vou viver muito tempo. Eu quero voltar para Jesus. Quantas pessoas eu tive o prazer, a felicidade, a alegria de enterrar. Porque se arrependeram antes, desejaram o batismo antes. A mãezinha da nossa irmã Natália, pouco tempo atrás, antes de partir, voltou para Jesus. Ela e o esposo. Mês depois ela partiu. Pai da irmã Natália, aqui do lado do Juan. Agora, esse mês, partiu dias atrás. Mas lá no hospital, nas últimas horas, ele desejou o batismo nas águas. Se batizou. Quantos irmãos eu já tive o prazer? Assim como José, nas últimas horas, dizia, me leva meus ossos daqui. Leva meus ossos daqui, eu quero estar preparado lá para quando ele visitar e levar a gente. Não deixe para a última hora, irmãos. Graças a Deus essas pessoas tiveram tempo. Caíram em si antes. Tiveram tempo e se voltaram, se arrependeram, se alinharam. Porque acreditam no céu. Acreditaram que existe uma ressurreição. Acreditaram que existe um paraíso esperando para cada um de nós aqui. Não deixe para a última hora, em nome de Jesus.